Você já viu uma campanha tecnicamente bonita, com design, um bom vídeo, assim, um vídeo bem editado, uma copy bem escrita, mas ela simplesmente não conecta? A pessoa olha, entende o que está sendo vendido, talvez ela até ache interessante, mas ela não sente nada, ela não comenta, não compartilha, não clica, não compra. Talvez o problema não seja oferta, talvez o problema não seja criativo, talvez o problema não seja tráfego, talvez o problema seja muito mais profundo. Talvez a sua campanha esteja contando a história da pessoa errada. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, usando o capítulo 3 desse livro aqui, ó, Salve o Gato, tá? Esse vídeo é para marqueteiros, estrategistas, copywriters, social medias, gestores de tráfego, donos de pequenas e médias empresas, na verdade, assim, para qualquer pessoa que precise comunicar melhor uma ideia, tá? Porque no capítulo 3 desse livro, lembrando que esse livro aqui é um livro para cinema, tá? Mas aqui a gente vai fazer um paralelo muito forte para marketing, tá? E aí ele faz uma pergunta que aparentemente é simples, sobre quem é essa história. Mas no marketing a gente vai fazer essa pergunta virar uma outra, de quem é essa campanha? É sobre a sua empresa? É sobre o seu produto? É sobre o seu fundador? É sobre o cliente? É sobre a dor que ele sente? É sobre a transformação que ele quer viver? Porque aqui está o ponto que muda tudo que a gente ignora, tá? Na verdade muda tudo. Campanha boa, ela não começa com o que eu vendo. Campanha boa começa com quem está vivendo esse problema. E até o final desse vídeo você vai aprender 3 coisas, tá? Primeiro, por que pessoas se conectam mais com personagens do que com empresas? Segundo, como escolher o herói certo para sua campanha? E terceiro, como transformar esse herói em uma frase simples, quase como o DNA da sua comunicação. Essa frase é o que o autor ele vai chamar de long line, tá? E no marketing eu gosto de pensar nela como a tese da campanha. É o que você vai usar para vender a sua ideia para outras pessoas da empresa, caso você seja gestor de marketing, tá? Mas antes da gente chegar nela, tem um detalhe que esse detalhe muda muita coisa. E se você errar nesse detalhe, mesmo uma boa ideia pode parecer fraca, tá? No capítulo 3 desse livro, do Salve o Gato, o autor começa com uma provocação muito simples. Ele diz que uma boa história precisa ser, antes de tudo, uma história sobre alguém. Não é sobre uma guerra, é sobre um soldado. Não é sobre uma empresa quebrando de forma alguma, é sobre um fundador tentando salvar um negócio. Não é sobre uma escola querendo vender mais e mais matrículas. É sobre uma mãe tentando escolher o melhor futuro para o seu filho. Não é sobre um produto, é sobre alguém que precisa daquele produto para resolver alguma coisa que importa para ele. E aí isso aqui é muito importante. É sobre alguém que precisa daquele produto para resolver alguma coisa que importa. Se você conseguir pensar dessa forma na hora de fazer uma campanha, provavelmente você vai ver um resultado já imediato. E aí entra uma frase muito importante do capítulo. A ideia de conte-me uma história sobre um cara que... Essa frase parece simples, mas ela é uma aula de marketing. Porque quando você diz é sobre um cara que, você é obrigado você para de falar de coisas abstratas, tá? Você para de falar sobre soluções inovadoras, você para de falar sobre metodologia exclusiva, você para de falar de tecnologia de ponta, você para de falar de atendimento humanizado, que está muito em moda, né? E começa a falar de alguém. Um dono de clínica que trabalha 12 horas por dia e sente que a empresa depende dele para tudo. Ou uma médica excelente tecnicamente, mas invisível para os olhos dos pacientes certos. Ou um gestor de marketing que precisa bater meta, mas está cansado de campanha que só gera lead ruim. Ou ainda, um empresário que sabe que precisa vender, mas ainda
ele não aguenta mais, tá? Depender de indicação, ele não aguenta mais trabalhar 24 horas por 7 e ter um resultado horrível. Você percebe a diferença? Quando você fala, minha empresa oferece soluções completas, ninguém se vê ali. Quando você fala, isso é para o empresário que vende bem no boca a boca, mas trava quando precisa crescer com previsibilidade. Alguma pessoa pensa, sou eu. E esse sou eu é uma das frases mais poderosas do marketing, porque antes da pessoa comprar, ela precisa se reconhecer. Então a primeira tese desse vídeo aqui é: o quem é a porta de entrada da atenção. A maioria das empresas tenta entrar pela porta do produto. Conheça a nossa solução, veja nosso método, compre nosso curso, contrate nossa consultoria, agende uma demonstração. Temos 20 anos de mercado. Só que o público, ele não acorda pensando na solução. O público, ele acorda pensando nos próprios problemas. Nós somos egoístas por natureza. Então a gente acorda pensando, como eu vou bater a meta? Como eu vou pagar a folha? Como eu vou lotar a agenda? Como eu vou parar de perder venda? Como eu vou, se eu for empresário, né? Como eu vou crescer sem enlouquecer? Como eu vou proteger a minha família? Como eu vou ter mais liberdade? Então, quando a campanha começa falando da empresa, ela começa muito longe da emoção. Mas quando ela começa falando de uma pessoa vivendo uma tensão real, ela começa perto, muito mais perto. E é por isso que a gente se conecta muito mais com pessoas do que com empresas. Uma empresa é totalmente abstrata. Uma pessoa tem rosto. Uma empresa tem CNPJ. Uma pessoa tem medo, tem desejo, tem vergonha, tem ambição, tem família, tem boleto, muito boleto, insegurança, sonho, muitos sonhos. E é por isso que tantos fundadores começam a aparecer mais. Não é só vaidade, é estratégia. Muitas vezes é mais fácil conectar um público com um fundador do que conectar um público com uma marca muito fria. Uma marca falando, nós acreditamos em inovação. Isso é uma coisa. Um fundador contando, eu quase quebrei a empresa porque eu achei que produto bom se vendia sozinho. Isso é uma ideia completamente diferente. A primeira frase, ela é muito institucional. A segunda, ela tem uma história. E história prende, como qualquer bom filme. Cara, o que eu tô aprendendo com esse livro, a gente tem que pensar a contar marketing como uma história de cinema. Todo mundo gosta de assistir filmes, por que a gente não faz isso? Inclusive, se você ficou aqui nesse vídeo, vai se inscrever no canal, porque sendo inscrito aqui no canal, o YouTube vai te mandar outros vídeos como esse aqui. Vai te mandar, por exemplo, a gente está no capítulo 3, ele vai te mandar o capítulo 4, depois vai te mandar o capítulo 5. Eu vou fazer esse livro aqui todo, então considere ser um inscrito. Voltando para o conteúdo, você precisa prestar atenção nessa armadilha que destrói muita campanha. Não basta colocar uma pessoa na comunicação, não basta botar um founder lá gravando um vídeo, um cara que criou a empresa, não basta colocar um depoimento de cliente, não basta inventar uma persona genérica. No capítulo 3 do livro, ele não está dizendo apenas, e aí que tem que ter muita atenção, tem um personagem. Ele está dizendo, escolha o personagem certo. E personagem certo não é personagem o mais bonito, não é o mais famoso, não é o mais carismático, desculpa, não é necessariamente o fundador, tá? Não é nem necessariamente o cliente. O personagem certo é aquele que faz a ideia da campanha funcionar melhor. E essa é a virada. No roteiro, o quem precisa servir ao sobre o que. E no marketing é a mesma coisa. O herói da sua campanha precisa servir à tese da campanha. E se a sua campanha quer vender liberdade, o herói precisa estar preso. Se quer vender segurança, o herói precisa estar ameaçado de alguma forma. Se quer vender crescimento, o herói precisa estar estagnado. Se quer vender desejo,
O herói precisa estar sentindo que tem alguém deixando ele para trás, porque o herói só fica interessante quando ele tem uma distância grande, uma distância emocional para percorrer. E daqui a pouco eu vou te mostrar uma fórmula simples, tá, para construir isso. Mas antes, deixa eu te mostrar por que trocar o herói muda completamente, mas completamente a campanha. Imagina a mesma oferta, tá? Um software de gestão financeira. Agora, olha como a campanha muda dependendo de quem é o herói. Se o herói é um jovem empreendedor começando, a história vai ser mais ou menos assim: como parar de misturar a conta pessoal com a conta da empresa e finalmente se sentir dono de um negócio de verdade. Agora, se o herói é uma mãe empreendedora, a história pode ser mais ou menos assim: como organizar o financeiro da empresa sem perder o controle da casa, dos filhos e da rotina. Se o herói é um empresário, uns 20 funcionários, a história vai virar uma outra coisa: como parar de vender muito e mesmo assim não saber para onde o dinheiro está indo. Percebe? O produto é o mesmo, mas a história muda completamente. Porque quando você muda o herói, você muda a dor. E quando muda a dor, o desejo vai mudar também. Quando o desejo muda, muda o gancho. Quando o gancho muda, muda a campanha inteira. E esse é um dos maiores erros de marketing das pequenas e médias empresas. A empresa ela quer falar com todo mundo o tempo todo. Ela quer falar com o empresário iniciante, com o empresário maduro, com o gestor, com o vendedor, com o fundador, com a mãe, com o médico, com o advogado, com o prestador de serviço, com todo mundo. E aí o resultado é uma comunicação que ela não vai ofender ninguém. Mas se ela não ofende, ela também não vai atravessar ninguém. Porque ninguém se vê com força suficiente. É como se a campanha, como se ela dissesse: isso pode ser para você. Mas campanha boa faz a pessoa sentir: isso é escrito para mim, foi feito para mim, ele está falando comigo. E no capítulo o autor fala de uma coisa muito interessante: boas longlines normalmente não dizem apenas um professor, um banqueiro, um executivo, elas colocam um adjetivo: um professor avesso ao risco, um banqueiro submisso, um profissional inseguro, um empresário exausto, uma médica invisível, um gestor pressionado, uma fundadora sobrecarregada. O adjetivo é importante porque ele dá tensão. Um empresário é algo neutro. Um empresário exausto já tem um drama. Uma médica é genérica. Uma médica brilhante, mas invisível, já tem uma campanha. Um gestor de marketing, isso é um cargo. Um gestor de marketing pressionado por metas que não controla, já tem uma história. E olha como isso vai mudar a copy por completo. Um exemplo de copy fraca, por exemplo, é: aprenda marketing para clínicas. Agora vê se não vai ficar um pouquinho mais forte: para médicos excelentes na técnica, mas invisíveis para pacientes certos. Outro exemplo de copy fraca: sistema de vendas para pequenas empresas. Talvez uma mais forte possa ser para empresários que vendem bem no boca a boca, mas ainda não conseguem crescer com previsibilidade. E aqui está o ponto: o adjetivo ele vai revelar a ferida. E uma campanha sem ferida, ela vai virar só informação. Informação explica. Ferida, ela prende, ela vende. Agora tem uma parte do capítulo que eu acho que todo marqueteiro deveria colar na parede. Porque é praticamente um checklist para saber se uma campanha tem um herói, se ela tem um herói forte. A ideia é mais ou menos essa, tá? Conte uma história sobre alguém com quem eu consiga me identificar. Alguém com quem eu possa aprender. Alguém que me dê motivos reais para continuar compartilhando, né, acompanhando essa história. Alguém que eu acredite que merece vencer. E alguém cujas apostas pareçam verdadeiras
humanas e importantes para mim. Se a sua campanha ela não responde isso, provavelmente ela está fraca. Tá? E aí a gente vai traduzir isso para o marketing com a primeira pergunta. Com quem o público se identifica? Não é quem você quer atingir no PowerPoint, tá? É quem a pessoa reconhece na vida real. Segunda pergunta, o que esse herói ensina para o público? Porque uma boa campanha, ela não apenas vai vender, tá? Ela revela alguma coisa. Ela faz a pessoa pensar, eu nunca tinha olhado para o meu problema desse jeito. Terceira pergunta, por que eu deveria seguir essa história até o fim? No YouTube isso seria retenção, né? Na campanha isso é a jornada, no anúncio é a atenção. Quarta pergunta, por que esse herói merece vencer? Essa é muito forte. Porque a gente torce por quem a gente considera injustiçado, esforçado, corajoso ou preso em uma situação que ela precisa ser superada. Quinta pergunta, o que está em jogo? Parece real? Porque se o que está em jogo é só ganhar uma promoção, talvez isso seja fraco, mas se ganhar essa promoção significa dar uma vida melhor para uma família, provar para si mesmo que é capaz de sair de uma situação, por exemplo, de humilhação, e aí isso muda tudo, tá? O objetivo externo, ele pode ser profissional, mas a motivação interna precisa ser humana. O Blake fala sobre algo que ele chama de impulso primal. Eu vou traduzir isso de um jeito simples, tá? Impulso primal é aquilo que qualquer pessoa entende sem precisar prestar muita atenção. Seria sobreviver, proteger quem ama, evitar uma grande perda, pertencer, não ser deixado para trás, não fracassar diante das pessoas que a gente considera importante, garantir segurança, ter liberdade, cuidar da família, isso é primal. E marketing bom, ele vai encostar nisso. Agora, cuidado. Isso não significa manipular medo barato, tá? Isso significa entender que por trás de uma decisão de compra, quase sempre existe um desejo humano mais profundo. Uma pessoa ela não compra um curso de vendas só porque quer aprender script. Ela compra porque está cansada de ouvir eu vou pensar e ela fica se sentindo incapaz. Ela não compra uma consultoria de gestão só porque é processo. Ela compra porque não aguenta mais ser gargalo da própria empresa. Ela não vai comprar, outro exemplo, uma mentoria de marketing só porque quer aprender a fazer tráfego, por exemplo. Ela compra porque tem medo de ficar invisível enquanto concorrentes muito piores que elas vendem mais. Esse é o ponto. O produto ele é racional, mas a história precisa tocar em algo humano. E quanto mais simples for esse desejo, mais forte tem de ser a comunicação. Procure por coisas primais. Vamos pegar um exemplo. Imagine uma pequena empresa que vende uma consultoria de marketing para clínicas. E aí uma campanha comum vai fazer mais ou menos assim. Agência especializada em marketing médico com estratégia, tráfego pago, conteúdo e posicionamento. Isso vai explicar o serviço, mas não vai criar uma história. Agora vamos usar a lógica desse capítulo que a gente aprendeu aqui. Primeiro, quem é o herói? Uma médica excelente, mas invisível. Segundo, qual é o conflito? Ela estudou anos, tem resultado clínico, é boa no que faz, mas vê profissionais menos preparados lotando a agenda porque se comunicam melhor. Terceiro, qual é o vilão? Não é só a concorrência. O vilão pode ser uma invisibilidade, pode ser um posicionamento genérico, um medo de aparecer, a crença de que um bom profissional não precisa vender. Quarto, qual é o objetivo primal? Ser reconhecida, ter agenda cheia, proteger a liberdade dela. Agora a campanha pode virar algo como para médicos brilhantes que continuam invisíveis enquanto profissionais menos preparados ocupam um espaço que poderia ser deles, poderia ser dela, percebe? Agora tem um personagem
tem injustiça, tem conflito, tem tensão, tem alguém por quem a gente torce. Isso é muito mais forte do que dizer marketing médico com tráfego pago e social media. Quando eu percebi isso, todas as minhas campanhas mudaram. E eu espero que as suas, depois desse vídeo, mudem também, tá? Agora a gente chega na longline. No cinema, a longline é aquela frase que ela vai resumir a história. Ela mostra quem é o herói, o que ele quer, tá? Ou o que ele enfrenta ali, né? O que está em jogo. No marketing eu gosto de pensar assim, a longline ela é a tese da campanha, é o DNA, a frase que vai organizar todo o resto. Antes de escrever um anúncio, página, e-mail, vídeo criativo, carrossel, roteiro de venda, seja o que for, você deveria saber responder. Essa campanha ela é sobre quem, o que essa pessoa quer, o que impede essa pessoa, o que ela pode perder se não agir, por que ela merece vencer. Uma fórmula simples seria algo sobre um herói com um adjetivo que quer um objetivo desejável, mas precisa enfrentar um obstáculo ou um vilão com adjetivo antes que algo importante seja perdido. Agora vamos transformar isso em marketing. Exemplo. Vamos fazer exemplo na escola. É sobre pais preocupados que querem garantir um futuro melhor para os seus filhos, mas precisam escolher uma escola confiável em meio a tantas promessas vazias para tomar uma decisão que vai impactar a vida dessa criança durante anos. Um outro exemplo, uma de consultoria empresarial. É sobre empresários sobrecarregados que querem crescer sem depender de si mesmo para tudo, mas precisam enfrentar a desorganização interna antes que a empresa vire uma prisão. Isso é longline aplicada ao marketing, tá? E quando você tem essa frase, todo o resto fica mais fácil. A headline sai, o anúncio sai, o criativo sai, o roteiro do vídeo, tudo sai da longline. A promessa, o inimigo em comum, a história do fundador sai dela, o depoimento do cliente sai dela. Porque agora você sabe de quem é a campanha. Agora aqui um ponto muito importante. Muita empresa se coloca como herói. Nós somos líderes, nós temos a melhor solução, nós temos o método mais completo, nós temos os melhores profissionais. Perdão. Só que na maioria das campanhas, a empresa ela não deve ser o herói. A empresa ela deve ser o guia, o caminho, a ferramenta, o mentor, a ponte. O herói é quem está vivendo o problema. Às vezes esse herói é o cliente. Às vezes esse herói pode ser o fundador, quando a história pessoal dele representa a dor do mercado. Às vezes é um aluno, um paciente, um colaborador. Às vezes ela é uma categoria inteira de pessoas. Mas a pergunta é, quem faz a ideia ficar mais forte? Se é uma campanha de autoridade, talvez o fundador seja o melhor personagem para ela. Se é uma campanha de transformação, talvez o cliente seja o melhor personagem. Se for uma campanha de dor de mercado, talvez a persona seja o melhor personagem. Se é uma campanha institucional, talvez a empresa até possa aparecer, mas ainda assim precisa de um rosto, de um conflito e um propósito, porque empresa sem rosto costuma virar parede. Pessoa com conflito vira espelho. Foca aqui, pessoa com conflito vira espelho, e as pessoas prestam mais atenção em espelho do que em parede. Então, como que você vai aplicar isso na sua próxima campanha? Antes de escrever qualquer peça, responda a essas perguntas aqui. Primeira, quem é o herói dessa campanha? Não responda meu público-alvo. Responda como história. Não é médicos, é médicos excelentes que continuam invisíveis. Não é de forma alguma empresários, tá? É empresários que vendem, mas não sabem por que sobra tão pouco dinheiro. Outro, não é sobre gestores. É gestores pressionados por meta
sem clareza de prioridade. Segunda pergunta, qual é o objetivo desse herói? Exausto, invisível, sobrecarregado, inseguro, adjetivo, tá? Travado, desacreditado, pressionado, confuso, promissor. Terceira, qual é o vilão? E aqui o vilão não precisa ser uma pessoa. Pode ser a desorganização, a invisibilidade, a falta de processo, a dependência de indicação, o mercado saturado, o time desalinhado. Quarta, o que está em jogo? E aqui você precisa fugir do superficial. Não é só vender mais, é vender mais para não demitir, vender mais para crescer com segurança. São aqueles desejos primais, tá? Vender mais para parar de viver apagando incêndio, vender mais para sustentar a minha família, vender mais para provar que aquele negócio pode dar certo. Quinta, por que a gente torce para esse herói? Essa pergunta ela é ouro, tá? E faz a diferença, faz muita diferença no nosso jogo. A gente torce por ele porque ele ainda não é reconhecido, porque ele se esforça, mas está preso num sistema ruim, porque ele tem coragem, mas falta método. Por que a gente torce para ele? Quando você responde isso, a campanha começa a ter coração. E campanha com coração tem muito mais chance de prender a atenção, mas muito mais. Então, resumindo aqui o capítulo 3 de Salve o Gato, voltado com o olhar para marketing, tá? Antes de você perguntar qual é a oferta, pergunte de quem é essa história. Porque uma campanha sem herói, ela vai virar uma apresentação comercial. Uma campanha sem conflito, ela vai virar um folder qualquer. Uma campanha sem desejo primal, ela vira só uma informaçãozinha. Uma campanha sem alguém por quem a gente precisa torcer, ela vai virar barulho. E talvez a sua próxima campanha não precisa começar com uma headline. Talvez ela precise começar com uma frase mais simples. Essa é a história de uma pessoa que quer crescer mais, mas está travada, uma pessoa que sabe que é boa, mas ainda não é vista, uma pessoa que trabalha muito, mas não sente liberdade, uma pessoa que criou uma empresa, mas ela virou funcionária dessa empresa. Quando você encontra essa pessoa, você encontra o coração da campanha. E quando você encontra o coração da campanha, a copy melhora, o criativo melhora, o anúncio melhora, o vídeo melhora, a página melhora. Tudo fica melhor porque ela fica mais humana. Porque no fim, marketing não é sobre explicar, mas nunca vai ser sobre explicar sobre o que você vende. É sobre fazer alguém olhar para aquilo e pensar, essa história é minha. E quando a pessoa pensa isso, ela presta atenção. Quando presta atenção, ela fica. Enquanto ela fica, ela entende. E quando ela entende, existe uma saída para a história dela. A venda deixa de ser pressão e vira caminho. Então, antes da sua próxima campanha, faça o exercício que eu propus aqui. Não comece pelo produto, comece pelo herói. Porque quando você encontra o herói certo, você vai encontrar alguém que a pessoa vai se identificar, você encontra a campanha. Beleza? Se esse vídeo te ajudou, considere ser um inscrito, que assim você vai receber mais vídeos desse aqui. O YouTube vai te entregar avisando quando sair o próximo vídeo. E você não perde nenhum resumo prático dos livros que realmente podem mudar a forma como você pensa negócios, marketing e te ajuda na execução. Eu faço isso com os livros mais importantes de negócio e marketing para que você possa justamente focar na execução. E no próximo vídeo a gente pode avançar para uma parte ainda mais prática, tá? Porque depois que você descobre de quem é a história, né? O próximo passo é descobrir como contar essa história de um jeito que a pessoa consiga não ignorar. Beleza? Um abraço, obrigado por ter ficado até aqui e bora dar nossos pulos. Tchau, tchau.